os salvos não vão ficar ao léu, mas com Jesus eles irão ao céu. Neste país, lá na mansão do Salvador. E os crentes salvos que têm um renovo, nas suas almas cantam um hino novo, porque Jesus voltará outra vez. Primeiro os mortos vão ressuscitar, e os salvos Cristo arrebatará. Eternamente com Jesus morarão no céu. Desperta, ó igreja, que está na hora. Esta é a última hora que o Mestre voltará. Neste dia, quando o sol escurecer, a luz do dia não aparecer e a lua em sangue se tornar, e os crentes salvos que têm um renovo, nas suas almas cantam um hino novo, porque Jesus voltará outra vez. Primeiro os mortos vão ressuscitar, e os salvos Cristo arrebatará. Eternamente com Jesus morarão no céu. Levantai-vos, moços crentes, para anunciar Jesus como Salvador do mundo, verdadeiro guia e luz. Despertai-vos, levantai-vos, despertai-vos, levantai-vos, não há tempo que perder. Se quereis servir a Cristo, tendes muito que fazer. Meditar no seu amor, meditar no que ele fez, pela morte no Calvário, resgatou-nos de uma vez. Sim, ele é a luz do mundo, ele poderá dizer: só eu dou a vida eterna a qualquer que queira crer. Queridos e apreciados irmãos, aceitem a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Despertai. Direção geral e apresentação é do nosso pastor Ademar Alves Lacerda, o nosso pastor que neste sábado esteve com os irmãos do campo de Ponta Grossa, juntamente com o presbítero Elias Clã, responsável local ali pelo trabalho, juntamente com o vocal aqui da nossa sede nacional, os irmãos da mídia, para um sábado precioso, um sábado de vitórias na presença de Deus. A igreja em Ponta Grossa, na rua Uvaranas, aliás, na rua General Carlos Cavalcante, 1845, agora sim, no bairro Uvaranas, é o endereço onde o nosso pastor esteve hoje. Amanhã o presbítero Elias segue com os irmãos no Domingo da Família. E cá estamos com vocês para mais uma edição do programa Despertai. Pastor Gabriel Vitor vos cumprimenta com a paz do Senhor Jesus, nos eficientes trabalhos técnicos o jovem Oséias Vieira, e Deus abençoe você que está aí do outro lado acompanhando a nossa programação nessa noite de bênçãos, nessa noite especial. Nós vamos, como sempre,
sempre, abrir a nossa programação com um momento precioso de oração. E quero convidá-los para ler a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, a palavra nos diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. O nosso Senhor é Deus fiel, que guarda a aliança e que cumpre as suas promessas. Prepare o seu coração, porque nós vamos agora ao momento precioso de oração aqui na abertura do programa Despertai. Senhor Jesus, na Tua presença, nós nos colocamos nesse momento em oração, agradecidos por essa oportunidade especial e maravilhosa, Pai. Nós estamos na Tua presença juntamente com os amados e nós queremos pedir ao Senhor que por graça e misericórdia o Senhor venha alcançar a cada irmão que está agora acompanhando o programa Despertai, seja pela emissora local, seja pelo nosso canal no YouTube, pelo site, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, visita cada casa, cada lar, cada família. Quem sabe estamos chegando agora, Senhor, até um leito de um hospital, ou talvez em uma casa de custódia, uma colônia, um presídio através do rádio. Talvez, Senhor, estejamos chegando no local de trabalho de alguém. Há corações tristes, angustiados, mas nós queremos pedir ao Senhor que no decorrer deste programa, a Tua bênção se derrame sobre a vida dos amados que estão conectados conosco no Despertai. Ajude, Senhor, a cada um dos nossos irmãos, socorrendo os aflitos e necessitados, socorrendo, Senhor, os angustiados, socorrendo aqueles que nesse horário da noite, Senhor, estão tão pensativos, sendo atacados pelo inimigo com pensamentos de inferioridade, com pensamentos suicidas, pessoas que sofrem de uma crise existencial, não sabem por que estão aqui, não entendem o seu propósito, para eles a vida perdeu o sentido, mas é no Senhor que nós encontramos a razão da vida, é no Senhor que nós encontramos a própria vida. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, o Senhor é a esperança daqueles que creem no Teu nome e confiam na Tua palavra. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha tocar nesses corações necessitados, que os hinos que iremos ouvir, que a palavra, o testemunho que iremos acompanhar, venha, Senhor, fortalecer o coração de cada um dos irmãos que estão acompanhando agora a programação Despertai. Envia, meu Deus, em nome de Jesus, o alento que esta alma precisa. Traz a cura para esta pessoa doente e enferma, que talvez não se levantou da cama ainda hoje por causa desse estado febril, desse estado moribundo, mas o Senhor pode mudar a situação dessa pessoa. O Senhor pode tocar e dar saúde a esse corpo, Pai, que está sendo atacado por esse espírito de enfermidade. Senhor Deus, os exércitos de Israel, estenda, Senhor, as Tuas mãos, confirma, Pai, as Tuas ricas bênçãos e da vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, confiamos em Ti, confiamos na Tua bondade, no Teu amor, na Tua misericórdia, na Tua promessa. Confiamos que o Senhor ajuda os necessitados, pois o Senhor é o juiz das viúvas, o Senhor é o Pai dos órfãos, o Senhor é o defensor do fraco, o Senhor levanta do monturo necessitado, o Senhor é um Deus fiel. Ó Pai, o salmista na sua angústia, ele disse: Senhor, Tu me destes uma promessa que preserva a minha vida. Quantas vezes, Senhor, nós estamos em momentos de luta, de angústia, de aflição e tribulação, mas o Teu Espírito Santo traz à memória aquilo que nos dá esperança, traz à nossa memória as doces e gloriosas promessas de Deus.
e essas promessas, meu Pai, reacendem no nosso coração a esperança, a convicção, para nós permanecermos lutando, caminhando, ainda que no passo do gado, Senhor, ainda que em passos não tão largos como nós idealizamos, mas na nossa pouca força, a Tua promessa tem nos sustentado, tem nos preservado a vida, tem nos preservado o desejo de lutar. Meu Deus, estenda as Tuas mãos, confirma as ricas bênçãos e dá vitória, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, Pai. Nós oramos e pedimos a Tua bênção sobre cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Tudo quanto eu aqui fizer, seja para a glória do Senhor, e onde quer que eu andar, seja anunciando seu amor. Já não importa nada mais que este mundo possa oferecer, porque agora eu tenho paz e fé naquele que é poder. Porque agora eu tenho paz e fé naquele que é poder. Minha fé está firmada em Jesus. Minha paz é a estrada cheia de luz. Os meus pés caminharão até o fim, pela estrada que me leva até a cruz. Pela estrada que me leva até a cruz. Tudo quanto eu aqui fizer, seja para a glória do Senhor, e onde quer que eu andar, seja anunciando seu amor. Já não importa nada mais que este mundo possa oferecer, porque agora eu tenho paz e fé naquele que é poder. Porque agora eu tenho paz e fé naquele que é poder. Minha fé está firmada em Jesus. Minha paz é a estrada cheia de luz. Os meus pés caminharão até o fim, pela estrada que me leva até a cruz. 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 Deus abençoe, irmãos amados, a todos vocês que oraram conosco, que estiveram conosco em oração neste sábado de vitórias, e nós vamos agora acompanhar a agenda do nosso pastor Ademar ainda para esse mês de julho, dia 26, hoje
Nosso pastor, como comentamos, esteve em Ponta Grossa. Amanhã domingo ele vai estar aqui na nossa sede nacional em 2 horários, pregando a palavra de Deus, orando pelos excelentes dons do Espírito Santo e o Senhor Jesus operando maravilhas. Pastor Ademar pregando a palavra, ladeado por tantos servos de Deus, juntamente com ele o nosso pastor Jefferson Henrique, pastor aqui da nossa sede nacional. Os pastores que colaboram também nos trabalhos da obra de Deus presentes neste domingo. É um dia muito especial, onde a família está reunida para servir ao Senhor, para adorar a Deus, e nós queremos convidar a todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo e nos acompanhando para estarem conosco em nome de Jesus no grande domingo da família, amanhã dia 27. No dia 30, o pastor ainda prega aqui na nossa sede nacional, na Quarta da Palavra, e depois já segue viagem para fechar o mês de julho com os irmãos de Campo Bom, no estado do Rio Grande do Sul. Vai ser uma quinta-feira lá na rua Umbu, 220, no bairro Operário, e o nosso pastor até comentou no programa desta quarta-feira, né, que o estado do Rio Grande do Sul tem passado por um momento de revitalização espiritual. Os irmãos estão animadíssimos com o pastor Israel, animadíssimos com o pastor Oniel, 2 servos de Deus que estão ali dedicando as suas vidas com seriedade, trabalhando pela causa de Cristo, gastando e se deixando gastar pela obra do Senhor, atendendo os irmãos, discipulando, visitando, orando, jejuando, e Deus tem dado o seu amém sobre o trabalho. Deus tem dado crescimento à obra. Deus tem trazido pessoas novas, mas também tem animado o coração dos irmãos que estão ali há tempos esperando, né, por esse momento tão especial para o Rio Grande do Sul. Deus tem coisas novas para o estado do Rio Grande do Sul. Em breve nós teremos ali construção de templo próprio, né? E eu tenho certeza que essa visita do nosso pastor Ademar nesse dia 31 agora para Campo Bom, Rio Grande do Sul, pregando lá na rua Umbu, 220, no bairro Operário, fechando a agenda. Olha que coisa linda, o nosso pastor fechando a agenda de julho em Campo Bom, no Rio Grande do Sul. No dia 1º de agosto, ele já estará em Camaquã, no Rio Grande do Sul. No dia 2, em Cruz Alta, ainda em Rio Grande do Sul. No dia 3, em Palmeira das Missões, ainda em Rio Grande do Sul. Vamos fechar, irmão Oséias, com essa agenda lá de Rio Grande do Sul, e depois, mais para frente, nós passamos para os irmãos os detalhes da agenda do mês de agosto. Então, desde o finalzinho de julho, dias 1, 2 e 3 de agosto, o nosso pastor Ademar estará com a agenda evangelística mais do que especial para o estado do Rio Grande do Sul, e os irmãos estão ali animados para receber o nosso pastor nessa grata e maravilhosa oportunidade. Mas lembrando que domingo, amanhã e quarta-feira é aqui na nossa sede nacional, Rua General Djalma da Rocha Lima 70, ao lado do terminal de ônibus Boqueirão, em frente à praça, e todos são muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos de louvor a Deus, e na sequência nós teremos aí o testemunho especial. Nós queremos inclusive fazer também um convite, Moisés, para os irmãos que estão nos acompanhando lá em Colombo, porque hoje nós temos vigília lá em Colombo, e daqui a pouquinho nós estaremos com os amados irmãos lá na Rua Cascavel 306, no Guaraituba, em Colombo. Rua Cascavel, número 306, no Guaraituba, em Colombo. Um sábado de bênçãos. A vigília começa às 23 horas, vai até às 3 da manhã, e estaremos ali juntamente com o nosso amado presbítero Ageu e os demais irmãos ali do campo do Guaraituba, em Colombo, nessa madrugada, pregando a palavra e orando em favor de todos. E eu me lembrei ainda, irmão Oséias, de um detalhe. O nosso querido irmão diácono Tiago, lá de Blumenau, mandou para nós uma nota que o pastor Jadson vai estar com os irmãos lá de Blumenau, né? E nós queremos passar aqui para os nossos queridos irmãos essa nota especial que o nosso irmão Tiago nos enviou, né? Para os dias 2 e 3 de agosto. O pastor Jadson vai estar com eles ali no 2º encontro de jovens do grupo Resplandecer. A programação é a seguinte: no sábado, o trabalho acontecerá
às 18h30, pastor Jadson pregando a palavra de Deus, e no domingo, como diz o ditado, os irmãos vão arrancar o couro do pastor Jadson, né? 9 da manhã, 15 horas e 18h30, 9 da manhã, 15 horas e 18h30, o pastor Jadson vai estar ali o dia inteiro com os irmãos, pregando a palavra de Deus, orando em favor de todos. Sem dúvidas, serão momentos preciosos na presença do Senhor. A igreja é localizada na Rua Doutor Pedro Zimmermann, 2720, ali no Itoupava. O pastor Jonas aguardando os irmãos, o diácono Tiago aguardando os irmãos, a igreja aguardando você e a sua família para esses 2 dias, mas em 4 horários. Sábado às 18h30, domingo 9 da manhã, 3 da tarde e 18h30, o pastor Jadson aqui de Curitiba, nesses 4 horários, com os nossos queridos e amados irmãos, pregando a palavra, orando em favor de todos, o Senhor Jesus confirmando a bênção e a vitória. Todos os amados irmãos são bem-vindos para participar e também receber as bênçãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos de louvor a Deus e, na sequência, o testemunho especial para a nossa edificação espiritual. É porque tem horas, irmãos, que a luta é tão grande, é tão intensa, que a gente pensa que Deus se esqueceu da gente, que Ele nos abandonou, que Ele virou as costas para nós. Parece que Ele não se preocupa conosco. Não, não é isso, irmãos. Ele é Pai, e Pai não abandona, Pai não desiste, Pai não esquece. Oh, aleluia! Para mim os seus ouvidos, escuta, ó Senhor, minha oração. Eu quero escutar a sua voz falando dentro do meu coração. Eu quero escutar a sua voz falando dentro do meu coração. Eu sei que tu estás a escutar a súplica de um pobre pecador que busca sua face em oração. Estenda para mim o seu favor, que busca sua face em oração. Estenda para mim o seu favor. O choro pode durar a noite inteira, a alegria ela vem ao amanhecer. Se tu, Senhor, estiveres sempre comigo, minhas lutas com certeza eu vou vencer. Se tu, Senhor, estiveres sempre comigo, minhas lutas com certeza eu vou vencer.
Queridos irmãos, o nosso Jesus é maravilhoso e nós temos hoje aqui a oportunidade de receber nos estúdios da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, em mais essa edição do programa Despertai, o jovem Gustavo. Ele que veio participar das atividades aqui na nossa sede nacional, está passando esses dias aqui conosco e vai compartilhar também do seu testemunho de conversão, da grande obra que Deus fez na sua vida. Jovem Gustavo, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao programa Despertai. Paz do Senhor Jesus, pastor. Paz do Senhor Jesus a todos que estão ouvindo o programa neste momento. Quero agradecer, né, a oportunidade, o privilégio que Deus me deu para estar neste momento aqui, neste dia. Amém. Não imaginava eu de estar aqui, mas Deus é maravilhoso, fez uma linda obra na minha vida, né? Glória a Deus. Ô Gustavo, você está com quantos anos agora? Estou com 18. Muito novo, hein? Muito novo. Você faz 19 em 2025 agora então? Sim. Qual que é a data do seu aniversário? 10 de dezembro. 10 de dezembro? 10 de dezembro. Então tem uma jornada aí ainda. Final Você recentemente completou 18, né? 18, recentemente. 18 anos, muito novo. Você está morando hoje em? Espírito Santo. Congrega lá com o presbítero Maicon. Isso. Mas você é capixaba de natureza ou não? Você nasceu aonde? Na verdade, eu nasci no Espírito Santo, na verdade. Fui embora para Bahia com 3 anos, aí voltei para lá agora com 17. Ah, 17 sim. anos. Então, você nasceu lá, foi para Bahia Fui para Bahia. e voltou de novo. Voltei. Para as origens. As origens. Conta para nós, irmão Gustavo, do seu testemunho. Você nasceu em um lar cristão? Como que foi assim a sua infância? Não. Compartilha aí com a gente. Não nasci num lar cristão. Nasci assim num... Na verdade, se for olhar bem, minha família mexe com coisa de macumbaria. Aham. Eu tenho uma boa parte da minha família que é índio e mexe com essas coisas, com essas obras. Uhum. Mas graças para a glória de Deus, minha mãe nunca chegou a mexer com isso, não. Meu pai, na verdade, não. Nunca, graças a Deus. Que benção. Na verdade, mas não foi num lar cristão, não. Foi num lar que nunca conheceu a palavra de Deus, não conheceu o evangelho. Desde criança, né, trabalhando, mas meu pai, mas minha mãe, eu e meus irmãos, na verdade, né, trabalhamos muito tempo junto. Chegou um momento daí da minha infância que meus pais se separaram. Dessa parte foi a parte mais difícil, né, da minha infância, que é uma grande dificuldade, né, da família se separar, do pai e da mãe. Daí é uma dificuldade grande para os filhos, né, que cresce ali sem a convivência do pai e da mãe, sem a comunhão junto, né. E eles se separaram, daí já foi a dificuldade, né, que daí eu fui trabalhar com meu pai. Meu pai, na verdade, é predeiro, mexe com obra. Daí nós fomos trabalhando. Eu trabalhei com ele até os meus 10 anos. Se eu não me engano, foi até os 10 anos. Aí, em 2019, eu fui morar com minha mãe. Morei com minha mãe um tempo. Daí, com os 15 anos, fui tocar minha vida. Então você começou a trabalhar assim já desde a sua infância, bem cedo? Desde minha infância, bem de novo. Mesmo que ali no seio familiar, mas muito cedo, né? Muito cedo. E quando seus pais se separaram, você tinha mais ou menos quantos anos, você lembra? Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, eu tava com uns 10 a 11 anos. 10 a 11. Aham. Então é de fato muito traumático, né, para uma criança nessa idade ter que encarar assim esse desafio da separação do pai e da mãe. Sim. Então você morou um tempo com o pai, depois morou um tempo com a mãe e 15 anos você resolveu viver sua vida. Isso aí. Toquei minha vida com os 15, comecei a trabalhar lá em serraria, mexer com serraria, com eucalipto. Isso na Bahia? Na Bahia, serrando eucalipto, carregando caminhão, fazia de tudo lá. Trabalho em máquina pesada, fazia de tudo. Daí, tocava minha vida, morava eu e meu irmão mais novo e um colega da gente, que nós trabalhava junto. Uhum. Daí, até os 17, com os 16, eu arrumei uns problemas na Bahia, através de minha irmã, porque envolvimento da minha irmã também, minha irmã gostava das coisas erradas, assim falando. Daí, eu fui me envolver, né, nas coisas que ela estava se envolvendo. Uhum. Fui me intrometer na vida dela, na vida pessoal. Daí, através disso aí, gerou um grande problema pra minha vida, né? Que fui me meter nisso aí, que daí veio a angústia que eu tive que vir embora pro Espírito Santo fugido, né? Uhum. Ameaça de morte de pessoas erradas lá, ameaça de morte. Daí eu bati no filho do rapaz lá que mexia com coisa errada, e eles foram me ameaçar de morte. No outro dia, eu fui pra minha casa, nesse dia que eu agredi o rapaz. No outro dia, eu fui pra casa, fui trabalhar. Nesse dia, eu fui pra Itamaraju, a cidade com caminhão. Fui carregar o caminhão nesse dia. Daí, quando eu voltava, eu fui bem para a roça, né? Quando eu voltava, na BR já, eu recebi as mensagens da minha irmã, mensagem da minha mãe, telefone lotado de mensagem. Meu Deus.
Daí eu comecei a ouvir os áudios, que não era pra mim ir lá pra minha cidade lá, porque tinha uns rapazes atrás de mim. Minha irmã mandou a mesma mensagem, que foi na casa dela lá atrás de mim. E daí eu já fiquei lá mesmo, numa cidadezinha lá pro nome de Itamaraju. De Itamaraju não, de Monte Pascoal. Daí eu fui pra casa do meu tio lá, que meu tio tava mexendo na roça nesse dia, né? Tava trabalhando esses meses lá na roça. Daí eu fui lá, que ele mandou ficar lá. Foi que daí, na hora que eu cheguei lá às 4 horas, mandei mensagem pro meu patrão, falando, o nome do meu patrão era Danilo. Daí eu falei com ele que pra ele mandar o valor dos meus dias lá. E daí eu comprei a passagem pelo telefone. Na verdade, eu fui comprar passagem com meu tio pra vir pro Espírito Santo. Que daí Deus trabalhou, né? Deus me trouxe pra cá, trabalhou na minha vida. Me deu uma oportunidade, né? A qual eu não esperava também, a qual eu não esperava conhecer, não conhecia a palavra. Ô Gustavo, então com 15 anos você começou a trabalhar, né? Tocar a sua vida sozinho, eu digo assim, trabalhar para se manter, né? Tocando Isso. a sua vida ali, morando com seu irmão, morando com esse amigo também. E nesse período, assim, você teve envolvimento com vícios, você teve envolvimento com amizades, como foi essa parte da sua vida? Esse período aí, já quando eu morava, eu e meu irmão e meu colega. Daí já tinha mais os irmãos que gostavam também da coisa errada. Daí eu fui conhecendo a bebida, conhecendo as coisas erradas, a vida, né, do mundo. Daí, frequentando festa, indo para as festas mais meus irmãos, com os amigos, que dizem ser amigo. Daí fui conhecendo a bebida, mas envolvimento com droga, com cigarro, não, isso nunca tive. Mas bebida, bebia muito, festa, balada, isso tudo eu ia, muito. Que situação. Então você acabou tendo que sair da Bahia, digamos assim, forçado, né? Por causa das circunstâncias, né? Isso. Aí foi quando você comprou a passagem e foi para o Espírito Santo. Fui pro Espírito Santo. E lá, como que você foi recebido? Você foi morar com familiares? Como que foi? Quando eu cheguei lá, meu irmão já estava morando lá há alguns meses. Só para os irmãos entenderem, então, lá na sua casa são quantos irmãos? 6. 6 irmãos. Então, Seis parte irmãos. estava na Bahia e esse irmão já estava no Espírito Santo. Isso. Uhum. Tava trabalhando lá no mercado da Ciasa, que eles falam, né? Aham. Daí fui morar mais ele tava morando na casa do meu tio, daí ele alugou a casa do prédio da minha avó. Daí nós fomos morar junto, né? E daí ele já caminhava pra igreja, mas meu tio, ele já ia pra igreja, mas meu tio, foi que daí quando eu cheguei lá, ele me chamou, mas eu não queria ir. Foi bem difícil pra mim ir pra igreja, depois de um mês mais ou menos. Foi a primeira vez. Fui a primeira vez. E você já tinha ido em alguma igreja evangélica, sim ou não? Pra falar bem, lá na Bahia eu fui algumas vezes, mas igreja, vamos atualizar pro nosso dia, é mundana. Porta Igreja aberta, que, sim. porta aberta, não guarda a palavra. Daí eu ia, não conhecia nada, pra falar que a verdade que lá, o pastor que é dessa igreja, era muito amigo da gente. Nós jogava bola junto, ia pras quadras, jogava bola, só que daí eu não tinha entendimento, nada, achava era normal. Sim, sim. Bermudinha, nós ia jogar bola, os colegas. O pastor vivia igual os mundanos. Vivia Né? da mesma forma que a gente, né? Que situação. Daí vim pro Espírito Santo, meu irmão foi me chamando, daí fui pra igreja, frequentei. Nesses primeiros dias, Deus foi me dando muito livramento de morte, né? Foi a partir da revelação, através da revelação, porque quando a gente tá no mundo, a gente não tem um coração aberto para receber a palavra. Daí Deus não encontra esse meio da palavra, ele vai pelo meio da revelação. Pela parte mais dura, né? Pela parte mais pesada. Sim, a pessoa fica assim, maravilhada, sobrenatural, a pessoa ali contando coisas da sua vida que às vezes só você sabe, de repente Deus revelando, isso amolece o coração, né? E pra ter ideia, lá onde eu morava não tinha revelação. Lá eles faziam aquele negócio todo, eles cantavam, davam testemunho e, na verdade, não tinha palavra. Eles falavam o que vinha na carne, né? Porque se for ver naquele lugar, não tinha revelação. Não tinha Espírito Santo, porque o lugar daquele jeito, pelo que eu vim entender, não tinha Espírito Santo. Ali eles falavam o que vinha. Aí quando eu cheguei aqui, eu me fiquei admirado, muito admirado, pela forma deles pregar, pela palavra, pela revelação da palavra, pelos dons o dom do Espírito Santo. Aí a partir disso, Deus usou a serva dele lá, falou comigo que ele estava dando um grande livramento de morte para mim. Eu indo para a igreja, ela falou que estava dando um livramento de morte para mim. Daí daquilo lá, Deus já foi trabalhando, foi amolecendo meu coração. Daí eu já comecei no segundo, no terceiro, a semana. Foi tomando gosto, assim. Fui tomando gosto pela palavra, né? Fui começando aí, até que chegou o dia. O certo dia que Deus me deu outro livramento de morte. Naquele dia eu já estava quebrantado mesmo. Daí eu cheguei,
cheguei do culto em casa, morando mais meu irmão, e fiz o propósito com Deus. Naquele dia eu usava brinco, usava cordão, usava de tudo. Fiz o propósito com Deus de que se ele falasse comigo no culto, se ele se revelasse para mim, eu ia servir a ele. Meu Deus. Daí tirei aquele tudo, tirei brinco, tirei cordão, arranquei, joguei pela báscula da janela de casa. Só para os irmãos terem uma ideia rapidinho, porque a gente estava conversando aqui em off, né? E você me falou de um detalhe do irmão que pregou nesse dia. O irmão bem carrancudo mesmo. O nome dele é cooperador Railton, né? Aham. Um irmão bem abençoado, ele prega bastante duro, bem pesado mesmo a palavra que ele prega. Eu até gosto quando ele prega. Fala a verdade. Fala a verdade ali, gosta da palavra de Deus. E você lembra qual foi a mensagem assim que ele pregou no Foi dia? Nicodemos 3:3, sobre a mudança João de 3 vida. lá, a história de Nicodemos, né? Nicodemos. Daí essa palavra, porque falou que se não tivesse mudança de vida, não nascesse novamente, não ia ver o reino de Deus. Daí ele pregou aquela palavra, meu Deus do céu. Parece que Aí a palavra entrou. no seu entrou, coração. aquele dia trabalhou, quebrantou mesmo meu coração, aquela palavra bem pesada mesmo, que, meu Deus, parece que a palavra para mim, a palavra, Deus parece que preparou aquele dia para mim ali mesmo. E a igreja cheia de visitantes, cheia dos membros, né? E eu no fundão, bem nas cadeiras atrás, sentado no cantinho, ouvindo aquela palavra e sentindo aquela presença de Deus. Já estava sentindo aquela presença, aquele trabalhar de Deus na minha vida. Daí, ouvindo aquela palavra e chorando lá no fundo, chorando. E fazer o propósito, estava no coração já de fazer o propósito com Deus. E antes de eu sair de casa, o inimigo já estava lutando, trabalhando na minha vida para mim não aceitar, a partir do meu tio. Um tio meu que ele até se reconciliou com o Senhor na nossa igreja, que falou que não ia durar 2 meses. Meus irmãos também juntou tudo e falou que não ia... Desacreditaram de mim. Eles ficaram até assim, pasmados quando eu falei que ia aceitar o Senhor, né? Quando que eu ia entrar para a igreja. Eles ficaram assim, de boca aberta, falaram que não ia durar 2 meses. Depois desse dia, até quando eu aceitei o Jesus, eles estavam na igreja também. Eles foram assistir o culto, os 3 irmãos meus que estavam morando lá. Aí, depois desse irmão meu, foi mais 2. Foram assistir o culto, viu eu aceitando o Senhor lá, levantando a mão. Os irmãos não acreditaram, na verdade, também, né? O presbítero Maico, o dirigente da nossa igreja lá, não acreditou que eu estava naquele dia, porque ele conta, né, que eu chegava muito oprimido, chegava lá, baixava a cabeça e começava a fazer cara feia, começava a rir nos cultos, oprimido mesmo. Daí ele não achava que Deus ia trabalhar na minha vida. Daí os irmãos olhavam para mim, via aquela pessoa oprimida. Era improvável assim, né? Que não ia ter jeito, achava que não ia ter jeito. Até nesse dia Deus falou comigo, eu levantei a mão lá na frente lá, fui lá na frente lá, chorei um monte, e daí, naquele momento, os irmãos fez a oração, e os irmãos me abraçaram, né, porque eles não achavam, né? Eles não esperavam que eu ia, eles ficaram até... Admirado, ficaram de boca aberta, assim, por ver eu levantando a mão e lá na frente, a pessoa oprimida, tudo mais. Ô, Gustavo, no mesmo dia você abriu mão daquelas coisas, brinco, colar, pulseira. Isso. Bermuda. No outro dia não tinha calça. Pra falar a verdade, eu não tinha calça. Bermuda tinha muita camisa, aquela camisa desenhada, tinha muita. E daquilo eu já senti jogar no fora já. Daquilo Deus já trabalhou no meu coração. Então foi momento. uma convicção poderosa do Espírito Santo que desceu assim no seu coração naquele culto, né? Naquele culto eu já senti a libertação. Eu senti como algo saía do meu corpo, arrepiava tudo. Na partir do momento que o pastor colocou a mão ali, orou por mim, eu senti aquele arrepio, de cima para baixo. E já foi a libertação da minha vida mesmo. Foi a libertação que Deus trabalhou ali. E como que você fez? Porque você tinha muita bermuda e não tinha calça. E daí agora? Que entra o meu tio, congrega com a gente. Ele me deu uma calça. Ele viu que eu tinha aceitado o Senhor mesmo, viu o meu desejo, me deu uma calça para me servir ao Senhor. Você comentou comigo aqui que você até jogou fora as bermudas, né? Foi. Botei as bermudas tudo numa sacola e joguei no lixo. Camisa, joguei tudo fora. Não deixei porque não serve para mim, não serve para outro, né? Meu Deus. Foi uma transformação real mesmo. Foi uma transformação de Deus na minha vida. Foi uma grande mudança na minha vida. E o vício da bebida que você comentou, que não fumava, não usava drogas, mas bebia, e bebia bastante, né? E em festas. Como que foi o processo de libertação nessa área também? Foi algo bem rápido também, né? Até quando eu já tinha aceitado o Senhor, depois de uns dias, meus irmãos bebendo na porta da casa deles, eles me ofereceram até bebida. Eles viram para mim, olharam para mim, me ofereceram bebida e eles viram que eu não dei muita bola para eles. Daí pararam, né? Eles viram que eu estava liberto mesmo, que eu estava decidido a servir o Senhor. Daí eles não me ofereceram mais. Mas daí eu morando com eles, foi a perseguição, né?
foi a perseguição deles dentro de casa, na minha vida, que eles não queriam que eu servisse a Deus. E curioso porque, a princípio, foi eles que te convidaram. Foi Vai meu pra irmão igreja. foi meu irmão que me convidou para ir para a igreja, mas quando o diabo não consegue de um jeito, ele vai de tenta outro, de outro, é tenta de verdade. outro. Aí daí ele usou meu irmão. Meu irmão não tinha compromisso com Deus, ia na igreja, mas não tinha compromisso. Ia visitante, eu creio que Deus estava fazendo um trabalhar na vida dele. Só que daí eu cheguei, Deus trabalhou na minha vida, daí eu acho que ele guardou um rancor, não sei o que aconteceu. Já pôs algo no coração dele. Que daí começou a perseguição dentro de casa, né? Eu morando mais eles, começou a perseguição, eles me perseguir, eles me afrontar, eles começaram a fazer coisas comigo que... Mas daí Deus me deu a vitória. Eu saí, minha avó tinha uma kitnet no fundo, uma casinha. Daí eu falei, vó, minha avó mora do lado, minha avó é bem de idade, congrega com a gente, minha avó bem de idade. Eu falei, vó, eu tô querendo passar para ali, vó, porque não tá dando para mim ficar com meus irmãos na casa. Daí minha avó me permitiu ir. Mas Deus, o diabo usa uns, mas Deus tem os meios dele também, né? Eu vi um irmão dizendo assim que o diabo tem os seus homens, mas Deus também tem os Tem, seus. Deus tem quem usa também, né? Para nos ajudar. É verdade. Deus é maravilhoso por essa parte também, né? Que ele usou minha avó para me dar um lugar para me ficar, para me sair de lá, na verdade, né? Porque não tava dando, eu não tava aguentando. Tava sendo um grande Com impedimento. certeza também a sua avó, sabedora de como você era, intercedia por você, né? Intercedia. Eu creio que intercedia, né? Porque ela cresceu no lar cristão, cresceu no lar cristão, meus tios cresceram no lar cristão, eu creio que tava orando por mim, mas daí eu também, mas que nem diz a palavra, né? Eu tava orando em oculto, que eu não sabia também, Deus não revelou essa parte, mas foi o trabalhar de Deus. Eu não sei explicar assim, como foi, na verdade, né? Eu não sei se porque meu irmão naquele período que ele estava na igreja, talvez eu orando também para Deus fazer um trabalhar na minha vida, ele orando, intercedendo por mim também, mesmo que não estando na igreja, né? Sim, sim. Porque nós vimos também a passagem do centurião, né? Do centurião lá eu esqueci lá em Atos, que ele mesmo não conhecendo, ele mesmo não tendo aceitado o Senhor, vamos dizer assim, mas ele orava, ele sentia a presença, as esmolas dele estavam subindo. Mas eu creio que meu irmão, a partir do momento ali que ele estava ali orando, estava pedindo a Deus, estava ouvindo a palavra, estava procurando se libertar também, né? Ele intercedendo por mim, talvez esse foi o trabalhar de Deus, esse foi o meio de Deus trabalhar na minha vida. Que coisa tremenda. Então você foi morar nessa kitnet lá no fundo. Fui, sem nada. Fui trabalhar, fui fazer diária, né? Que nós falamos lá de diária, não sei como é que chama aqui. Nós chamamos de diária. Fui fazer diária lá nesse trabalho. Daí, nesse período aí, Deus foi a prova, né? Foi uma prova, uma luta muito grande. Daí, Deus trabalhando na minha vida, Deus começando a lapidar, né? Minha vida. Daí eu passei umas dificuldades nessa kitnet. Daí eu me alimentando na casa da minha avó, tomando banho, né? Na casa da minha avó. Daí ela me ajudou muito. Eu agradeço a Deus, porque Deus... Foi uma porta que Deus abriu pra minha vida, né? Sim, sim. Foi uma porta que Deus abriu pra minha vida. Daí começou a operar de Deus, né? Daí eu fui pedindo o presbítero Mike pra me batizar, porque eu acho que eu tava com a convicção. Eu aceitei o Senhor, tava com aquela convicção de mudança. Mas eu acho que ele não tava, né? Porque ele não queria, eu que cheguei a ele pedindo. Eu cheguei a ele pedindo, pastor, o senhor vai me batizar? Chegava no culto, perguntava, pastor, você não vai me batizar? Tava ansioso. Tava ansioso, tava querendo, desejoso para aquilo. Eu tava ansioso chegar aquele dia para me dar o discipulado, né, para batizar. Tava ansioso e ele falou, eu vou marcar o dia para te dar o discipulado, vou marcar a data. Todo culto ele falava, até que um dia eu cheguei até firme com ele. Falou, pastor, eu quero batizar, pastor. Daí ele falou, marcou o dia. Quem tava indo comigo foi meu primo também. Foi acompanhando eu no discipulado. E daí chegou o dia, né, que... O grande dia, o grande esperado, que começou a me dar o discipulado, me deu até o dia de dezembro. Dia 10 de dezembro eu batizei nas águas. Dia 31 de dezembro. Batizei nas águas. Em janeiro Deus mandou fogo, né? Que a promessa de Deus mandou fogo na minha vida. Então você foi batizado nas águas e já na sequência recebeu o batismo no Espírito Santo? Foi. Coisa Intercedendo em tremenda. casa. Aham. Na verdade ele falava comigo, o presbítero mais falava comigo que para mim pedir. Sim. Daí eu comecei a pedir. Como que foi essa experiência do batismo no Espírito Santo? Ele mandava eu pedir, falava assim, busca o batismo com o Espírito Santo, busca o selo. Daí eu comecei. Aí, nos cultos, eu sentia aquela graça de Deus, chegava em casa e começava, dobrava meu joelho, começava a orar e começava a falar em língua. Só que daí eu me trancava, porque eu ficava com medo de desagradar o Espírito Santo.
ficava com muito temor assim e falava e eu me Isso trancava. sozinho em casa. Sozinho em casa sozinho, e oculto, né? Orava, buscava Deus, ia sentindo aquela graça de Deus. Logo naquele primeiro amor, né? Que a gente tá assim, que a gente quer toda hora orar, aquela oração incessante, não tem que a gente quer. E daí veio, né? Chegou o dia, numa quarta-feira, que minha prima foi pregar lá na sede, e eu fui nesse culto, na quarta-feira, aquela palavra de Deus poderosa, e sentindo aquela graça, pedi confirmação, Deus, falei com Deus, se eu te for batizado mesmo com o Espírito Santo, o Senhor me confirma. Chegou no culto lá, Deus mandou, e aquela graça de Deus me selou, e eu comecei a falar, e aquela, meu Deus, foi algo maravilhoso mesmo. Foi uma experiência muito grande que eu tive. Foi único. Foi única aquela experiência. Meu Deus do céu. É lindo, né, a forma como Deus trabalha, porque assim, Deus tira você de um lugar com a mão forte, traz você para outra cidade, ali ele já tinha tudo preparado, né? Um lugar para você morar, um lugar para você congregar, pessoas para te acolher, você foi batizado nas águas, na sequência recebeu o batismo no Espírito Santo também. É maravilhoso, né, tudo que Jesus faz na nossa vida, né, Gustavo? É uma grande coisa que nunca esperava, não imaginava, né? Eu não imaginava ter uma oportunidade dessa. Eu não imaginava estar na igreja hoje. Não imaginava estar aqui numa convenção. De repente tá até vivo, né? Porque se não Também. fosse aquelas mensagens que você tivesse recebido ali, você teria caído numa armadilha, né? Na armadilha. E é algo grande para mim, né? Porque conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade, né? Porque vivia num lugar que não tinha palavra, não tinha presença de Deus, vamos dizer. Vim para um lugar desse aqui, conhecer a verdadeira palavra de Deus, ver que Deus, isso foi um propósito de Deus para trabalhar na minha vida, uma mudança de vida para mim mesmo. Deus sabe as formas de trabalhar. Deus sabe soube a forma de trabalhar na minha vida, me trazer para cá. E é uma alegria muito grande para mim, é um privilégio. Eu gosto de cooperar lá na obra lá, ajudo os irmãos, ajudo a obra lá do Senhor lá, é um privilégio muito grande para mim que eu tenho na minha vida. De estar lá servindo, de estar lá nos cultos, de estar lá cooperando lá com os irmãos lá, fazer a obra de Deus, de estar lá junto lá, todo culto lá. É um privilégio que, para mim, não tem nada que pague, né? Não tem nada que pague fazer essas coisas para Jesus. É uma grande oportunidade, um grande privilégio. É maravilhoso. E é a segunda vez que você vem em Curitiba? Segunda vez, vim em julho na convenção passada. Aham. Grande coisa, foi maravilha que logo depois de batizado, vim logo visitar, né? Conhecer a sede. Conhecer. Como foi para você a experiência de conhecer a sede nacional da igreja? Uma alegria, meu Deus, não tem nem como explicar, né? A alegria, né? Porque quando eu cheguei lá no Espírito Santo de novo, aquela vontade, aquele desejo de estar aqui de novo, a vontade da sede, não tem... Porque que nem os irmãos falam, é um grande renovo que a gente recebe. Grande experiência que nem os pastores estavam falando hoje na reunião. Algo que a gente põe no nosso coração, algo para nossa caminhada, não tem... Algo para a gente adquirir umas experiências para, na próxima convenção, passar pelas lutas que vai vir, né? Que vai vir luta, com certeza. Para, no outro ano, no outro mês, estarmos firmes aqui de novo para receber outra palavra, outro renovo da parte do Senhor. Recarregar as baterias. Recarregar. Né? Meu que Deus. maravilha. Ô Gustavo, a gente fica assim maravilhado com o seu testemunho, com a grande obra que Deus fez na sua vida, né? O Gustavo esteve aqui na sede conversando com alguns irmãos e todos os irmãos por onde a gente passa comentando assim, olha, o testemunho do Gustavo é muito bonito, né? Eles compartilharam com a gente assim que ficaram maravilhados também. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas de todos aqueles que estão nos acompanhando. Mas eu queria que agora você deixasse a palavra final para os irmãos que estão nos assistindo, estão ouvindo o seu testemunho, ouviram essas experiências maravilhosas, né? E eu queria que você falasse daquilo que o Senhor colocar em seu coração para os irmãos que nos acompanham nessa hora, Gustavo. Algo que está no meu coração é sobre os irmãos que estão tentando caminhar, estão tentando pedir graça, pedir força a Deus, que estão largando agora, né, o mundo, né, para viver uma vida com Deus, de não olhar para muitas coisas, não olhar para as possibilidades, porque nós vamos ver muita impossibilidade de servir a Deus, muita dificuldade. Que nem eu disse que antes de servir a Deus não tinha nada. Eu joguei minhas bermudas, joguei tudo fora, não tinha calça. E isso foi algo que ficou marcado para mim, que não tinha nada, não tinha calça nem nada. Porque muito nós vemos que pessoas deixam de servir a Deus por causa de roupa, por causa de coisas, né, que... Espera ter tudo, né? Espera ter tudo para servir a Deus. Mas o servir a Deus é Deus. Deus vai ver se a gente quer mesmo servir a Ele. Deus vai ver lá dentro do nosso coração para ver o nosso desejo de servir a Ele. Verdade. E essa é a palavra que eu deixo, né? De não olhar para as coisas que tem, largar tudo, esquecer tudo, deixar pai, mãe,
casa, deixar tudo, mas servir a Deus. Renúncia. Porque isso aí é um momento, né? É um momento que Deus vai provar a nossa fé. A partir do momento que nós aceitamos Ele, logo as lutas que vêm é da família, né? Porque nós vemos que muito testemunho dos irmãos aí, que a luta vem logo da família. Já é algo para Deus testar a nossa fé. Que foi uma dificuldade muito grande. Meus irmãos ter se afastado de mim nesse período, né, que eu aceitei o Senhor. Larguei tudo para servir a Ele. Larguei meus irmãos também, porque não estava dando. E não olhar para as possibilidades. Porque para servir a Deus é com renúncia. Para servir a Deus é largar o mundo mesmo para caminhar. É tudo ou nada, né? Para servir a Deus. E o que você diz também para aqueles que estão buscando o batismo no Espírito Santo? É algo que, meu Deus, é até difícil explicar, né? Porque é buscar. O negócio é orar, é jejuar, é pedir a Deus, é se humilhar. Não tem outro caminho, né? Não tem, é abrir a boca. Chegar no culto, a presença de Deus está no culto, abre a boca, que Deus vai fazer algo. Deus vai pelejar, né, pela gente. Isso foi a promessa que Ele deixou pra gente. Ô Gustavo, é maravilhoso ver assim, o seu entusiasmo pelas coisas de Deus, né? E hoje, irmãos, o Gustavo teve um privilégio, a gente está fazendo essa gravação desse testemunho à noite, e durante o dia o Gustavo teve a oportunidade de ser entrevistado pelo pastor Ademar. Isso aí. Maravilha, né? Porque tá lá no programa, lá. Sim. Muitos irmãos assistindo, privilégio também, né? Um grande privilégio. Um grande privilégio pra gente. É algo que, pra mim, que não tem preço, né? Pra mim não tem preço. Tá aqui Valeu com os a irmãos. pena largar tudo. Valeu muito a pena. Eu achava que eu não imaginava, né, estar aqui, que nem eu disse. Mas valeu a pena. Valeu a pena largar a casa, valeu a pena largar o mundo, né? Renunciar ao pecado, largar tudo para servir a Deus. Porque Deus nos mostra algo maior que Ele tem para nós. A gente larga tudo que a gente achava que era bom, largamos o pecado, largamos as vaidades da vida, né? Algo que a gente gostava pela vontade carnal, e vimos servir a Senhor. Mesmo com luta, dificuldade, mas tem as bênçãos, né? Vem as coisas, né, que Deus manda para acrescentar cada dia a nossa caminhada, né? Meus irmãos, está aí o lindo testemunho do jovem Gustavo. Eu acredito que, como eu mencionei há pouco instante, né, vai ser de grande valor para edificar a fé dos irmãos. Mas enquanto ele fala aqui, eu penso especialmente no grupo do discipulado, né? Os irmãos que estão aí fazendo as aulas para o batismo, se preparando. Porque o diabo vai lutar, né, Gustavo? Ele luta. Ele não vai deixar barato. Ele vai querer fazer os irmãos desanimar do batismo, desanimar do discipulado, desanimar da fé, desanimar das renúncias, voltar atrás na sua decisão. Mas fizemos um propósito com o Senhor e agora vamos permanecer firme, Permanecer na presença do Senhor, né? Glória a Deus. Que nem os irmãos que estão batizando agora, essa parte o diabo vai lutar muito, né? É a parte que o diabo mais luta pra gente não descer as águas do batismo. Mas tendo convicção, tirar a mente do mundo, ligar mais no Senhor, que o Senhor vai dar graça, né? Até chegar lá o dia, porque vemos que muito fica pelo caminho, não chega a descer as águas do batismo, porque lembra, o diabo seta o coração. Falar a verdade, o diabo tentou setar meu coração, mas o desejo de descer as águas do batismo foi maior. Aquele desejo de ser batizado foi maior do que o diabo setando ali meu coração, tentando setar minha mente. Foi um privilégio muito grande, foi um privilégio. E é algo que a gente deve estar ligado. Deve estar ligado ali no jejum, deve estar ligado ali na oração, deve estar ligado ali com o Senhor 24 horas. Porque eu tenho comigo aqui uma palavra aqui que fala sobre edificação. Os homens sensatos, né, que edificam a casa na areia e na rocha. Antes da gente ser batizado, ou até quando a gente é batizado, a gente tem um momento ali que o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai pondo no nosso coração, o Senhor vai falando no nosso coração para a gente dobrar o nosso joelho para orar. O Espírito Santo vai falando ali no nosso coração. E nesse momento que devemos estar buscando, de constante, que dali o Senhor já vai começando a firmar os nossos passos, vai começando a firmar os nossos caminhos através dessas orações, dessa reserva que nós vamos se enchendo para quando chegar às dificuldades, chegar às lutas, estarmos firmes na presença do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O nosso coração ferve com palavras boas, como disse o salmista. Foi muito bom ver o Gustavo compartilhando conosco aqui essa experiência maravilhosa. Gustavo, nós queremos te agradecer pela disponibilidade de estar gravando conosco aqui esse lindo testemunho. Amém. O privilégio é meu. É um privilégio grande, né, que o Senhor tem me dado, a oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha vida, né?
do que Deus fez na minha vida, trabalhar de Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você que está aí do outro lado nos acompanhando também nesse instante especial. Aproveite e compartilhe esse testemunho com mais alguém, algum amigo que você conhece, colega da empresa, seu vizinho, seu familiar, e vamos alcançar mais vidas com testemunhos maravilhosos que falam ao coração aqui na programação Despertai. Está aí, meus amados, o testemunho especial e nós queremos agradecer a participação de todos os nossos queridos irmãos que estiveram conosco até este presente momento. Muito obrigado pela atenção dos amados. Nós desejamos uma noite de sono reparador na presença de Deus. Amanhã, primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. Desejamos um domingo em família de vitórias com a bênção de Deus e uma semana muito profícua e muito abençoada. Aguardamos vocês amanhã aqui na nossa sede nacional em 2 horários, 15 e 19 horas, com o nosso pastor Ademar pregando a palavra, orando em favor de todos. Lembrando que hoje tem vigília aqui na sede também com o pastor Jurandir Falavinha. Amanhã às 9 da manhã tem Escola Bíblica Maranata com o pastor José Gomes Marinho e equipe, e todos os irmãos são os nossos convidados especiais. Fiquem todos, queridos, na mais doce paz do Senhor Jesus. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix, 82.678.046, 1000 ao contrário 29.